Salve galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui dentro do mercado financeiro, na Bolsa de Valores, a nossa querida B3. Galera, hoje é sabadão, dia 16 de setembro de 2023, estamos agora iniciando aqui um cenário de mercado. Nós vamos ver tudo que pode acontecer na semana que vem a partir do dia 18 de setembro de 2023, segunda-feira. Se você está chegando agora aqui, é um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas América, eu sou trader, especulador profissional e também empresário. Olha só, antes de nós iniciarmos no vídeo, no conteúdo, na aula de hoje, eu preciso de duas gentilezas da sua parte. Primeira delas, para você clicar aqui, ó, para se inscrever neste canal e clica para ativar as notificações e você aqui, ó, ficar por dentro e receber todos os nossos conteúdos que são criados com carinho, pensando em você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. Então, se inscreve, clica aqui no sininho e ativa todas as notificações. Segunda participação sua neste vídeo de hoje é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então clica, aperta, toca no like, não custa nada para você e você nos ajuda muito fazendo isso. Além do que a forma do YouTube tem de reconhecer o nosso trabalho e levar esse conteúdo para um nível maior de pessoas. Então não custa nada, deixa o like, se inscreve e bora pro conteúdo do vídeo de hoje. Galera, todos os dias nós fazemos uma análise, um sentimento de mercado, nós fazemos todo um geralzão, tudo que pode, tudo que vai, tudo que acontece no índice. Isso nós fazemos diariamente há mais de 205 cenários de mercado. Ou seja, nós estamos há 200 dias analisando tudo que pode acontecer no índice. E nessas mais de 200 análises que nós acumulamos ao longo desses últimos dias que nós fazemos, cara, eu posso te afirmar que em mais de 180, 190 talvez análises nós acertamos a movimentação do índice. Se você duvida, eu te convido a assistir as 200 análises, mas vou encurtar o seu tempo e assiste só essa playlist aqui, ó. Tem uma playlist que são as análises de sábado, que são essas análises mais completas, são análises parrudas, é como se fosse um curso, tá? Onde a gente vai olhar no detalhe tudo que pode acontecer no mini índice futuro, tudo que influencia a movimentação do índice Bovespa, tá? Tudo que influencia a movimentação do índice à vista e tudo que influencia a movimentação do índice futuro, nós vemos nessas análises de sábado. São as análises mais completas que eu te explico e te mostro toda a narrativa, todo o enredo, todo o conceito, tudo, o racional que pode fazer a movimentação do índice. Então eu convido você a assistir conosco aqui este vídeo de hoje até o final, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito nessa sua jornada de viver do mercado financeiro. Eu sei que você busca isso para você ter realmente uma liberdade financeira, geográfica e de tempo, né? Que, cara, realmente trabalhar das 9 da manhã ao meio-dia, que é o horário do pregão, lógico que a gente se prepara um pouquinho antes, à tarde a gente faz um estudo, enfim, não é só esse horário que você vai estar envolvido com análise de mercado, né? Mas de fato a gente senta a bunda no computador e olha para o gráfico para operar das 9 ao meio-dia. Outros horários é só questão de estudo, replay, rever, estratégia, estatística, quantificar, fazer o plano de trade, enfim, é uma outra história. Mas de fato a gente senta e opera das 9 ao meio-dia, cara. Então ter essa liberdade de operar de onde você quiser, da sua casa, enfim, da onde tiver um acesso à internet, um computador, das 9 ao meio-dia e poder fazer de 100 a R$ 1.000, isso realmente é libertador. E lembrando, R$ 100 por dia ou R$ 1.000 por dia ou até muito mais que isso todos os dias, cara, dá uma baita de uma diferença no final do mês. R$ 1.000 por dia, durante 15 dias, se você acertar, são R$ 15 mil, cara. R$ 15 mil é muito acima da média salarial do brasileiro. E R$ 15 mil é muito possível para qualquer tipo de pessoa.
Claro, depende do seu tempo que você dispõe para estudar e aprender, o seu tempo que você dispõe para operar e o capital que você tem para fazer isso. Se você não tem muito capital, não tem problema, existem mesas proprietárias que podem te auxiliar nessa sua entrada no mercado financeiro. Mas uma coisa você tem que saber deixar muito claro, se você não tem experiência, não coloque o seu dinheiro para operar, coloque o seu dinheiro em você para você angariar conhecimento e você se pagar durante essa jornada de aprendizado até de fato você conseguir viver do mercado. Existe toda uma estratégia por trás para você conseguir fazer isso da melhor forma possível, mas isso é conteúdo para outros vídeos. Hoje vamos focar na análise aqui para a próxima semana. Primeira coisa que a gente tem que fazer, galera, eu tô em viagem, tô num cenário diferente, vocês estão vendo aí, tô com o notebook, não tô com as minhas telas, então pode ser que eu esqueça alguma coisa, enfim, hoje vocês vão ver minha colinha aqui. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, mas o mais importante é que eu estou aqui trazendo o conhecimento que a gente precisa para operar na semana que vem. Não vou deixar de estar com vocês mesmo estando em viagem. Podem ficar tranquilos que eu trouxe até 4 telas, me preparei aqui para poder trazer o melhor para vocês, mas eu ainda estou em translado, né? De fato, eu chego amanhã no meu destino ali que eu vou ficar 2 semanas, depois viajo de novo e fico outro destino mais 2 semanas, mas esse que eu vou ficar 2 semanas, aí eu preparei todas as minhas telas, vou estar com tudo que a gente utiliza no dia a dia, normal mesmo, o meu computador de fato, não só o notebookzinho, então vai facilitar, a partir de segunda-feira tá tudo de volta ao normal aqui com a gente, beleza? Então o que a gente precisa analisar? Primeira coisa que a gente precisa analisar, deixa eu olhar minha cola aqui, senão eu não sei. Painel de indicadores, primeira coisa que a gente vai precisar analisar. Olhando aqui, índice futuro, time frame de 60 minutos, não é o ativo principal, a gente tem que olhar o IBOV no time frame de 60 minutos, mas o IBOV fica para depois. Primeira coisa que a gente precisa analisar é o nosso painel de indicadores, e o nosso painel de indicadores eu vou ter que abrir aqui as minhas planilhas, indicadores, mês 9, 15. Maravilha. Hoje vocês vão ver tudo aqui, tá? Olha só, galera, painel de indicadores. O que a gente analisa aqui no painel de indicadores? Hoje eu vou passar um pouco mais rápido do que usualmente eu falo aqui, tá? Nós analisamos 3 indicadores, Money Flow Index, IFR e estocástico lento. Cada um desses indicadores, se você acessar o nosso canal no YouTube, tem playlist chamada Indicadores, ó, essa playlist aqui, ó. Essa playlist Indicadores tem um vídeo sobre cada um desses indicadores que eu acabei de falar para vocês, que é o Money Flow Index, o IFR e o estocástico lento. Se você não conhece algum deles, eu te indico a conhecer. É muito importante que nós conhecemos as ferramentas que nós trabalhamos. Tá? Você precisa conhecer o Profit, você precisa conhecer os indicadores e você precisa conhecer todo o fundamento por trás para cada vez ficar mais simples para você operar. Money Flow Index e IFR estocástico lento são indicadores osciladores, ou seja, eles marcam, eles mostram a média de oscilação do ativo dentro do período escolhido. Vamos supor time frame de 5 minutos. Se eu uso o Money Flow Index em período 14, ele me mostra os últimos 14 candles dos 5 minutos, qual foi o histórico de volatilidade desse ativo, baseado num cálculo específico que ele mesmo utiliza. Qual é esse cálculo? Lá no vídeo sobre cada um desses indicadores eu te mostro quem criou, que ano foi criado, por que foi criado esse indicador, qual o intuito que ele foi criado, qual o jeito certo de usar, qual o jeito errado de usar, enfim. E como você pode colocar esse indicador dentro do seu operacional, então eu te indico que você assista o vídeo sobre esses indicadores. Money Flow Index, IFR, estocástico lento. Olhando isso, a gente separa aqui esse painel de indicadores em 2 classes de ativos, que são a classe time índice e time dólar. Time índice são os ativos que ou andam junto com o índice, ou fazem o índice andar, ou andam porque o índice anda. Entendeu? Andam junto, fazem ou acompanham. Show? Quais são esses ativos? Índice futuro, IBOV, Small Caps, índice financeiro, Vale, Petro, Itube, BOVA11 e EWZ. Tá? Se você não conhece algum deles, não se preocupe, ao longo aqui desse dia a gente vai falando um pouquinho sobre cada um. Tá? EWZ, nossa bolsa negociada lá na Bolsa Americana, nosso ETF negociado lá na Bolsa Americana. BOVA11, um ETF aqui da BlackRock, negociado na Bolsa Brasileira, que dolariza, vamos dizer assim, não que dolariza, tá? Mas é um fundo de investimento que replica o índice Bovespa. Tá? Mas não precisa entender a fundo o que é, só entenda que ou ele anda junto com o índice, ou ele faz o índice andar, ou o índice anda por causa dele, tá bom? Itaú, dentre as top 10 do índice, Petro, dentre as top 10, Vale, top 1, índice financeiro, dentre os top 10, Small Caps, são índices de pequenas empresas dentro da Bolsa de Valores, o IBOV
e o índice futuro. O Ibovespa é o índice à vista das ações, né? As 86 maiores empresas do Brasil que possuem capital aberto na Bolsa de Valores são mensuradas através desse índice, o índice Ibovespa. E o índice futuro é o Ibovespa acrescido de juros dentro do período do vencimento do contrato dele, que vence a cada 2 meses, tá? Show? Então, cara, painel de indicadores, a gente analisa duas classes de ativos, índice dólar, e aqui é a contraponta, tá? O time dólar. O time dólar a gente analisa dólar futuro, juros futuro, inflação futura e índice do dólar globalmente falando, o DXY, tá? Essas duas classes de ativo, time índice, time dólar, eles andam em contraponto na maioria das vezes. Time índice aqui, ó. À medida que o time índice sobe, o time dólar tende a cair. À medida que o time dólar sobe, o time índice tende a cair. Então eles andam em contraponto. Lucas, é em 100% das vezes? Claro que não. Não existe uma verdade absoluta no mercado financeiro. Na maioria das vezes funciona desta forma. Contraparte, quando um está para cima, o outro está para baixo. Beleza? Essa correlação inversa que a gente chama aqui. Então, entendendo isso, cara, a gente olha um painel de indicadores, que são 3 indicadores, já falei para vocês, a gente olha duas classes de ativos, que são o time índice e o time dólar. E nós olhamos vários time frames, porque nós sabemos que o mercado é fractal, tudo que acontece no macro acontece no micro de uma forma reduzida que replica o que está acontecendo no macro. Então a gente analisa aqui todos os time frames que são mais utilizados, que são 5, 15, 30, 60 minutos diário e o semanal. E aí a gente também separa esses time frames em duas classes de ativos, de frames, os time frames menores e os time frames maiores. Então a gente tem ali 5, 15, 30, traz até os 60, traz os time frames menores, mas a gente vai mudar isso aí, vai deixar provavelmente os 5, 15 só, para ter um olhar para uma movimentação mais rápida. E a gente tem ali os time frames maiores, 60, diário, semanal, para a gente olhar o macro ali, o que está acontecendo na tendência, o que? Principal, na maioria das vezes. Que os time frames maiores, eles trazem aquela movimentação mais lenta, que são de fato ali as tendências primárias, baseado em quem? Em Charles Dow. Ok? Ficou claro para vocês? Se não ficou claro, ó, aproveita aqui os comentários do YouTube. Cara, isso aqui, comentário do YouTube, é como se você pudesse estar numa sala de aula pro professor e perguntasse para ele: professor, eu tenho uma dúvida aqui, ó, tal, funciona assim, assim, assado. Eu faço questão de responder, eu mesmo, Lucas, respondo todos os comentários aqui do YouTube. Então, se você tem alguma dúvida de algo que a gente está falando, cara, aproveita esse benefício e pergunta aqui nos comentários deste vídeo, beleza? Então, olhando agora para o nosso painel de indicadores, cara, o que a gente analisa? Como os indicadores eles são da família osciladores, a gente analisa a oscilação desses ativos. Como que está o histórico de oscilação? Né? Ele tá ali, o histórico está dizendo que ele caiu demais, pode subir, ou subiu demais, pode cair. Um pouco de cada, você vai entender agora, tá? Esses indicadores eles oscilam numa escala de 0 até o 100. 0 é o limite e 100 é o limite. Não passa disso. Então, dentro dessa escala, o que a gente analisa? À medida que o indicador está chegando próximo ao 100, eu sei que ele não passa do 100. Então, se ele está próximo ao 100, caso ele for cair, ele pode cair até o 0. Vamos supor que ele está no 90. Até o 100 ele pode subir? Pode, mas só um pouquinho, beleza? Mas se ele está no 90 até o 0, tem o quê? Tem bastante. Então, eu analiso. Se ele está lá no 90, se ele começar a cair, ele pode cair o quê? Bastante. Porque até o histórico de volatilidade, de oscilação do ativo até o 0 tem muito espaço para andar. Então a gente tem uma noção, devido ao histórico do ativo, se ele for cair, ele pode cair bastante. Então a gente analisa o painel de indicadores dessa forma. Então à medida que eu tenho time índice, time frames maiores, time frames menores, um pouco mais próximo do 0, como está aqui o BOVA11, eu entendo que, cara, se ele for subir agora, pô, ele está quase no 0, ele está quase ali no limite dele. Se ele for subir, ele pode subir bastante. Quer dizer, Lucas, se ele está no 10, que ele vai subir, certeza? Não, ele pode continuar caindo até onde ele quiser. É o histórico que oscila. Se ele fica parado, esse histórico vai zerando. À medida que ele dá só um avanço pequeno, já muda bastante o indicador, porque o histórico era aqui. Então, eu saí daqui para cá de uma vez, então o meu indicador está junto. Então tem algumas coisas aqui que você vai aprendendo comigo ao longo dos dias, tá? Então se você está chegando agora, se você está há pouco tempo aqui no YouTube, não se preocupe, cara. O mercado financeiro, ele é um passo de cada vez. Mas eu posso te afirmar,
Com o passar do tempo e a sua dedicação, as coisas vão ficando cada vez mais simples. Tudo que parecia complicado demais vai ficando mais simples. Fique tranquilo. Não pense que é um bicho de 7 cabeças. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu falei, meu Deus, que loucura. Como que as pessoas conseguem saber de tudo isso? Mas, cara, fica tranquilo. Isso aí é a lei da natureza, é a repetição. Fica tranquilo. As coisas vão clarear na sua mente com o passar do tempo. O que você tem que pensar agora? Quanto mais conteúdo eu absorver, melhor. Porque depois um mentor vai te ajudar a encaixar essas informações na sua cabeça. Mas você precisa ter passado por elas. É igual na escola, cara. A gente começa a aprender lá os fundamentos, as bases, os conceitos. E depois, quando você vai avançando na sala de aula, as coisas vão se conectando. Mas você conecta o quê? Você conecta pontos que já passaram por onde? Pela sua cabeça. Como que você vai conectar pontos que você desconhece? Então, o que você precisa fazer? Se você está começando, você precisa colocar os conhecimentos, as bases, os fundamentos do mercado dentro da sua caixolinha. Daqui a pouco as coisas vão se conectando. Não precisa ter pressa, de tempo ao tempo. O mais importante na sua jornada de resultados do mercado financeiro é o planejamento. Tá? Só quero te trazer isso, cara, porque muitas vezes você olha aqui pro tanto de informação que a gente analisa, o conteúdo, você fala, meu Deus, isso não é para mim. Mas calma, cara. Isso pode mudar a sua vida. Calma, tá bom? Ó, histórico de oscilação. À medida que está próximo ao 10, eu começo a interpretar que ele está chegando num time de compra interessante. Quer dizer que eu vou sair comprando? Não. Aí é outra história. Aqui eu só olho aqui um painel para me dizer, cara, vale essa informação, confirma alguma coisa. Então o que eu olho aqui, ó? Time frame de 30 e 60 está num campo comprador. Time frame de 5 e 15, ele está um pouco mais comprador, abaixo dos 50 é um pouco mais comprador, mas ele está neutro, cara. Seria legal se ele tivesse ali na casa dos 20, 30. Ó o diário. Olha o diário da Vale da Petro 70. Olha a Petro no semanal. Vamos olhar isso aqui, cara. 85 no semanal é pesado, tá? Eita. Então o que a gente vai olhando aqui, ó? Pô, time frames menores, um pouco mais compradores, ó. Um pouquinho coisa. Time frames maiores, diário começando a ficar mais vendedor, cara, um pouco mais neutro. Olha o time dólar. Dólar, juros, inflação e DXY. Cara, um pouquinho mais vendedor, ó. Tem umas paradinhas vermelhas aqui que indicam mais vendedor, né? Inflação aqui, ó, tá bem puxada para venda. Dólar e juros um pouco mais neutro, tá? Resumindo para vocês, tá neutro. Um pouquinho mais compra time índice, um pouquinho mais venda time dólar, mais neutro. Beleza? De fato, se fosse bater o martelo, eu te condeno neutro. Beleza? Agora a gente deixa o painel de indicadores de lado. Se caso necessário a gente precisar confirmar alguma informação com ele, a gente abre ele novamente e correlaciona a informação do painel de indicadores com talvez uma informação gráfica em ondas de Elliott, em tendências em teoria de Dow. Então a gente deixa ele de lado e vai confirmando a informação conforme a gente for evoluindo aqui na análise, tá bom? E aí, o que eu preciso olhar agora? Cara, é duro fazer essa análise sem as minhas telas que eu estou acostumado já, né? Sem contar que eu estou sem as minhas telas e sem o meu layout, né? Esse layout aqui é outro, eu não sei se vocês perceberam que tá azul, meu layout é preto. Mas vai dar certo. O que a gente vai fazer agora? Vamos marcar as regiões mais negociadas do preço, baseado em quem? Volume Profile, tá? Um dos melhores indicadores do mercado financeiro, por quê? Cara, o volume é o dedo duro do mercado financeiro. Quando você quer saber se um movimento é válido, se um movimento é verdadeiro, você confirma com quem? Com o volume. Com o volume financeiro. O que é o volume financeiro? Cara, o volume financeiro, ele é... Deixa eu ver se eu tenho aqui algum volume financeiro. Senão a gente coloca, ó. O volume financeiro, ele é... Aqui, ó. Pronto. Esse cara aqui, ó. Ele mede o volume no tempo. Se a gente está no time frame de 5 minutos, ele mede o volume a cada 5 minutos. Se a gente está no de 15, ele mede o volume a cada 15 minutos. Então esse cara aqui é o indicador de volume no tempo. Esse cara aqui que vocês estão vendo aqui, ó, nessa janela, ó, esse acumuladão aqui, ó, ele é o indicador no preço, indicador de volume no preço. Ou seja, ele me mostra aqui que nessa região, ó, essa região aqui do
120, 300, é uma baita de uma região muito negociada. Então eu não vi o volume no tempo, eu vi o volume no preço. Entende? Cara, volume profile é transformador. Sabe por quê? O mercado financeiro negocia-se o quê? Você deve ter pensado, depende, negocia um monte de coisa, negocia empresas, juros, moeda, câmbio, dólar, negocia commodities, negocia expectativa e risco, enfim, você deve ter pensado um monte de coisa, mas sabe que de fato a gente negocia aqui no mercado financeiro? Dinheiro. Todo mundo está aqui para quê? Para ganhar grana, cara. 99% das pessoas, das instituições, dos fundos, de bancos, de países, de tudo, estão no mercado financeiro para ganhar dinheiro. Certo? Você está aqui para quê? Para ganhar grana, fazer grana. Eu tô aqui para quê? Para ganhar grana. Para isso que eu tô aqui. Você também, todo mundo tá aqui para isso. Então a gente precisa ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Pensa na mente das pessoas. E o volume profile ele mostra onde? Aonde teve o maior indício de troca de dinheiro. Se o dinheiro é importante, se a gente negocia dinheiro, as pessoas querem o quê? Ganhar dinheiro. A gente quer perder? Não, a gente quer ganhar dinheiro. E quem tem muito dinheiro tem o poder de manipulação. Vai associando as coisas que eu estou te falando, beleza? Então, o volume profile é um indicador que me mostra quanto foi negociado no preço. Então, à medida que ele me mostra o que foi negociado por preço, e eu sei que a gente negocia no mercado financeiro dinheiro e todo mundo está com a expectativa de quê? De ganhar mais grana. O que acontece, cara? Acontece defesas de posições. Estruturas são montadas e a gente consegue identificar isso através do volume profile. Só dele? Não. É um conjunto de fatores que, cara, é uma orquestra. Pô, só um violãozinho é legal? É, mas e um violino? E um violoncelo? E uma bateria? Lógico que uma orquestra não tem tudo isso, né? Vamos falar uma banda. Cara, um acústicozinho é legal? Eu gosto, acho maravilhoso. Cara, mas quando você tem uma orquestra tocando em sinfonia, é a coisa mais linda do mundo. Quando você consegue juntar a informação do violino com a informação do... Posso estar falando besteira aqui, tá? Do saxofone, com a informação do... Aquele grandão que põe no chão. Esqueci o nome agora. Da harpa, sei lá. Aqueles... Coisa bonita lá. E aí, cara, quando você consegue trazer harmonia entre eles, é o melhor som do mundo, cara. Você pode não gostar, mas é porque você ainda não sabe apreciar. Mas música clássica... Quando você tem uma harmonia, um conjunto de fatores harmônicos, cara, é a melhor coisa que existe. Então aqui, quando você tem um volume profile que sabe como ele funciona, sabe o que ele te mostra e sabe encaixar ele na informação que você precisa, é a melhor coisa do mundo, cara. Beleza? Então o volume profile, ele mede a quantidade de negócios feita numa região de preço. E eu sei, presta atenção aqui agora, eu vou te explicar um negócio importante. Você sabe aqui que é uma região muito negociada. Alguém montou uma posição de bilhões de reais aqui, beleza? Se eu montei uma posição de bilhões de reais aqui e eu tenho dinheiro praticamente limitado, o que eu quero fazer? Eu quero que realize lucro, certo? Então, presta atenção, isso aqui vai ficar claro para você agora. Se eu estou aqui, ó, negociando, de repente eu quero explodir esse preço para cima. Eu empurro para cima. Automaticamente o preço volta para testar para a gente ter o quê? Teste de oferta e demanda. Para a gente entender quem que está aqui, quem que está defendendo contra, quem que vai ser meus parceiros para ir para cima ou para baixo. Então a gente tem um teste para entender o que está acontecendo naquela região. Quem que está predominando ali. Entende isso, cara? E aí, à medida que você rompe uma região, ela volta a ser testada. À medida que eu começo a comprar infinitamente nessa região de forma agressiva ou de forma passiva, as pessoas vão entender o quê? Cara, tá difícil passar daqui, hein? A outra parte, a contraparte, abre mão da posição. Esse teste é confirmado e o preço continua o movimento. Então ele rompe, testa, teste de oferta e demanda. Confirmou que é dali para cima ou dali para baixo, né? Não importa, tanto faz. É só o contexto. Ele empurra o preço de novo novamente para cima porque a contraparte, à medida que o teste foi feito, entendeu que ali não é um bom ponto para ele naquele momento e ele abre mão e o preço anda. Baseado em quê? Baseado no volume profile, porque você sabe que ele é uma região que tem um grande acúmulo de dinheiro, um grande acúmulo de negócios. Os negócios são feitos através do mercado financeiro em troca de quê? De dinheiro. Você compra dando o seu dinheiro, você vende emprestando ali o seu dinheiro. Beleza? Então, volume profile, cara, é o melhor indicador do mercado financeiro para medir o quê? Onde está o dinheiro, porque ele te mostra no preço qual é o volume negociado ali.
E volume negociado são o quê? Dinheiro. E as pessoas querem o quê? Não perder dinheiro. As pessoas querem ganhar. 99% querem ganhar dinheiro. Os outros 1% querem o quê? Não perder o seu dinheiro. De forma de operação estruturada, de forma de hedge, de forma de algo que ela monta para o quê? Para não perder o seu dinheiro. Tá? Mas resume o quê? Se eu não quero perder, eu quero o quê? Proteger. Se eu não quero proteger, eu estou esperando o quê? Ganhar. Então, existe uma lógica por trás do que eu estou explicando aqui para vocês, tá? Fechou? Entenderam o Volume Profile? Não esquece de deixar o seu comentário aqui neste vídeo. É muito importante que você, digite aí nos comentários, tá bom? Então, você entendeu o Volume Profile? O que a gente faz agora, cara? A gente vai marcar as regiões de volume. E eu vou marcar as regiões de volume. Eu não queria apagar tudo aqui, né? Mas eu vou apagar. Eu vou marcar as regiões mais negociadas aqui. Como que eu faço isso, cara? Eu gosto de marcar... Pera aí, deixa eu só apagar esses estudos aqui. Eu gosto de marcar as meias regiões negociadas com... Deixa eu só fechar esse. Diminuir um pouquinho. Trazer mais para cima. Pronto. Agora sim. Eu gosto de marcar minhas regiões... Não, vou dar mais um zoomzinho aqui, ó. Pronto, agora ficou top. Eu gosto de marcar minhas regiões com o canal. O que eu faço? Ó? Isso aqui é um canal. Pronto. Gosto de colocar a linha do meio do canal. Marquei a minha região mais negociada. Isso aqui é o histórico dos últimos 8 dias. Se você está colocando o Volume Profile agora, é só você aqui, ó, exibir volume acumulado 8 dias. É o máximo de dias que aparece no índice, tá? E aí ele vai plotar para você esse acumulado. Na vertical a gente tem aqui, ó, linha após linha, 1 dia de volume. Sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Sexta, quinta, quarta. Beleza? A gente tem os últimos 8 dias. E aqui do ladinho da tela nós temos o acumulado. E aí o que eu faço? Eu marco o acumulado da semana. Todo dia eu altero isso aqui, tá? Mas agora a gente está marcando aqui o acumulado da semana. Esse aqui foi o nó de volume aqui. Depois um outro nozinho de volume aqui. Isso aí é ajuste fino que você precisa fazer, tá? E depois, ó, um nó de volume lá embaixo. Beleza? Então marque aí os seus nós de volume, são regiões que o preço vai trabalhar nele, tá? De 3 formas o preço vai trabalhar aqui, vou te explicar. Ó. Vamos supor que o preço está aqui e ele vai trabalhar neste nó de volume. Ó. Ele pode chegar aqui, primeira opção, bater, ver uma parede aqui, rejeitar e voltar. Primeira opção. Segunda opção, o preço entra dentro do nó de volume e fica negociando dentro dele. Para quê? Para depois estourar para algum lado. E aí pode ser para qualquer lado. Ele fica negociando dentro. Ou o preço ignora o nó de volume, testa ele para quê? Para trocar a polaridade. E aí aquilo que era uma resistência, ele vira um suporte e a gente avança novamente. Então o preço sempre vai trabalhar dessas 3 formas dentro de um nó de volume. Primeiro, ele recusa, sendo uma resistência, e vem para baixo. Segundo, negocia dentro dele. E terceiro, ele avança fazendo uma troca de polaridade. Aqui a gente chama de bipolaridade. O que era uma resistência se tornou um suporte e o preço avançou. O que a gente chama aqui como ponto de referência? O nó de volume é um ponto de referência que eu posso trabalhar nele dessas 3 formas que vocês acabaram de aprender aqui. Beleza? Fechou? Entendeu? Não esquece, deixa o comentário. O que a gente precisa analisar agora, cara? Eu gosto de analisar o Ibov nos 60 minutos. Lucas, por que o Ibov nos 60 minutos? Porque o Ibov é o nosso ativo referencial. É nosso ativo principal. Saiba de uma coisa, não existiria índice futuro se não existisse o Ibov. Por quê? Nós somos o reflexo do Ibov no futuro. Então qual é o ativo principal que a gente precisa analisar, olhar para a movimentação dele? O Ibov. Nós não somos nada sem o Ibov. Beleza? O que é o índice futuro? É o Ibov acrescido de juros dentro do período do contrato válido, que o índice é vencido a cada 2 meses. Dólar vencido a cada 30 dias. Beleza? Então, nós estamos negociando um contrato que vence dia
15 do mês que vem. Beleza? O que eu olho aqui no Ibov? Cara, eu tinha feito para vocês as referências de polaridade. Lembra que a gente tinha marcado sábado passado? Quais são as regiões que ele respeita de polaridade? Que era um suporte, que era uma resistência, vira um suporte, né? Então ele respeita de baixo para cima e de cima para baixo. Ó. Tipo aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Ele respeitou aqui, suporte, 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 suporte. Resistência, suporte, suporte. Tá vendo? Mesma coisa para cima ou para baixo, cara. Aqui, ó. Tem uma linha aqui, ó. Essa linha foi respeitada como resistência, depois como suporte, depois como suporte, depois como resistência, depois como resistência, depois como suporte. É uma linha que ela é uma região que ela é respeitada das duas formas. Então ela tem uma bipolaridade. Beleza? Esses são os melhores pontos para você marcar. E a gente fez isso e marcou todos, só que está no meu outro layout. A partir de segunda-feira eu volto a ter acesso a ele e a gente revê esse layout que eu já tinha marcado para vocês, tá? Mas o que eu gosto de olhar no Ibov? Eu gosto de olhar a movimentação baseado em quê? Baseado em Elliott e Charles Dow, que são os titãs do mercado financeiro. Não posso esquecer de falar para vocês. Nós temos uma playlist aqui, ó, os titãs do mercado financeiro. Cara, quem decifrou e trouxe todos os fundamentos de mercado para estudos foram esses caras, os titãs do mercado. Quem que a gente analisa aqui? Charles Dow, Nelson Ralph Elliott, Richard Wyckoff e o Leonardo Fibonacci. Ele não é considerado um dos titãs do mercado, mas eu considero aqui para questão de estudo, beleza? Dow, Elliott, Wyckoff, Fibonacci. Esses 4 caras você vai entender tudo que acontece no mercado financeiro e eu não tenho problema de mostrar para vocês em quem nós aqui nos analisamos, nos baseamos, tá? E aí o que eu fiz? Eu gravei essa série, os titãs do mercado financeiro, e você pode encontrar a explicação sobre cada um desses caras em cada capítulo, em cada episódio. Então tem o episódio de Charles Dow, de Fibonacci, de Elliott e de Wyckoff, tá? Então você depois que assistir esse vídeo, você vem aqui, cara, e assiste essa série que fala mais aprofundado sobre cada um desses caras. Vale a pena, beleza? Então a gente analisa o mercado conforme as teorias de Charles Dow, Elliott, né? Tendências primárias, secundárias, pernas de impulsões, retrações, né? O mercado sempre trabalha em ciclos, cara. Ciclos são divididos de formas, movimentos impulsivos e retrações. Toda impulsão depois tem uma retração. Toda impulsão tem uma retração. Toda impulsão tem uma retração. Toda impulsão tem uma retração. Tá? E assim se repete consecutivamente de forma infinita. Tá bom? Salvo exceção que o mercado fique lateral e aí ele não tem impulsões e retrações, ele tem um movimento em ABCs. Tá? Isso aqui pode ser chamado de consolidação, acumulação ou distribuição. Se você quer saber também um pouquinho mais sobre isso, você pode assistir aqui a nossa aula sobre esse tema, chama acumulação e distribuição. Pesquisa aqui no canal, ó. Se você vir aqui no canal, na barrinha de pesquisar do canal, cadê a barrinha de pesquisar do canal? Enfim, tem uma barrinha aqui, cara. Eu tô meio perdido aqui sem as minhas coisas. Mas você pesquisa dentro da barrinha de pesquisa do canal, você pesquisa acumulação. E aí vai aparecer todos os vídeos sobre acumulação. E é nesses vídeos e nesse vídeo que você vai aprender o que é uma acumulação, uma distribuição, uma consolidação, uma lateralização, tá? Voltando aqui pro Ibov, cara, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar entender onde está o ciclo do Ibov neste exato momento. Como que a gente faz isso, cara? Nós temos as referências, né, de topos e fundos do Ibov. Nós temos um ciclo, né, que parece que está vindo se completar, que é impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, tá? Que é onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Ciclo impulsivo finalizado, agora a gente precisa fazer o ciclo corretivo em A, B, C. Existem várias possibilidades aqui baseadas em teoria de Dow e ondas de Elliott, tá? Mas eu vou deixar um pouco mais resumido no dia de hoje, tá?
Nós temos aqui uma linha de tendência que foi rompida para cima, beleza? Nós temos um topo referencial e um fundo referencial. O topo mais topo e o fundo mais fundo deste movimento aqui. E agora, o que a gente tem? Vários fundos aqui, ó. A gente já acabou de romper um fundo. Ó, a gente tinha esse fundo de referência, nós rompemos ele. Confirmou? Não. Nós temos topos de referências aqui, que nós acabamos de romper topos. Confirmou? Sim. Rompi, testei e avancei. Qual é a minha referência mais próxima agora? Esse topo e este fundo. Tá? Então, esquece tudo que eu fiz. Vamos olhar para a referência mais próxima do preço. Esse topo e esse fundo, nossas principais referências. Tá? Se eu esquecer o passado, parece que isso aqui é uma baita de uma impulsão, que ele está fazendo o quê? Uma retração. E essa retração ela pode ser feita o quê? Baseada em teorias de Nelson Elliott, em ondas de Elliott. Essa retração pode ser feita em 3 níveis de Fibonacci: 61, 50 e o 38, ou 38, 50 e o 61. Só inverter um com o outro, mas o cálculo é o mesmo, tá bom? Então, Lucas, você está dizendo que o mercado pode vir para baixo? Pode. Pode vir para baixo. Pode ir para cima? Também pode. O mercado faz o que ele quer, quando ele quiser, até onde ele quiser. É muito importante que a gente saiba isso, tá? Não é porque você aprendeu a contar ondas de Elliott que você fala, não, agora eu tenho certeza que o mercado vai para baixo. Não, cara, o mercado pode continuar indo para cima e aquela contagem talvez que você estava contando pode ter contado de uma forma não tão eficiente e o mercado pode estar fazendo ali algo que você não tinha mapeado ainda. Ou especificamente o que está no livro pode estar funcionando de uma maneira um pouquinho diferente hoje. Isso acontece no mercado financeiro, tá bom? Então saiba, não existe certeza, existe probabilidade. Ele tem uma chance de fazer isso e ele tem uma chance de fazer aquilo. Baseado na probabilidade que você marcou, aí você vai tomar as suas decisões. Se ele fizer isso aqui que eu imaginei que ele possa fazer, eu faço isso. Caso ele fizer essa outra coisa que eu estou imaginando que ele também possa fazer, eu faço assado. Entende? Então a gente sempre vai trabalhar no mercado financeiro com a probabilidade. Se ele fizer isso, eu faço isso. Se ele fizer assim, eu faço assado. Entende? Quando você entender isso, cara, vai ficar muito mais claro para vocês. Nunca tenha só uma opção. Não, eu só vou comprar. Não, eu só vou vender. Cara, monta as suas probabilidades. Se o mercado fizer isso, eu vou fazer isso. Mas esse dia eu quero só comprar. Tudo bem, marca. Então se ele fizer diferente do que eu não vou fazer nada. Marcou. Possibilidade 1, possibilidade 2. Show. Pronto. Cara, isso vai, nossa, assim, melhorar muito, 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 muito mesmo a sua jornada para você conseguir viver do mercado financeiro. Não queira caçar a operação. Não, agora eu quero vender. Não, agora eu quero comprar. Não, agora eu quero... Não, 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 não. Cara, facilita as coisas. A gente não precisa operar toda hora. Já mostrei isso para vocês diversas vezes. Eu mostrei o histórico de operações para vocês ontem. Cara, eu opero 3 operações por dia. Você não precisa operar muita coisa. A gente precisa buscar um trade de 500 pontos por dia. Tá ótimo. Você não precisa mais que 500 pontos por dia também. Coloca essas coisas na sua cabeça. Vai facilitar. Vai te deixar muito mais tranquilo para poder operar e viver de mercado financeiro. Tá? Isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma Fórmula 1. Então, quanto mais a gente conseguir tirar aquela angústia, aquela ganância, aquela ansiedade, aquela palpitação, isso sempre vai existir, mas quanto mais a gente conseguir mitigar ela, quanto mais a gente conseguir saber o que está fazendo, ter o controle das emoções, as coisas vão ficando mais fáceis. E aí a gente entende o que? Eu não estou caçando operação. Não, agora eu quero comprar. Não, agora eu quero vender. Não, agora eu quero fazer isso. Não, 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 cara, eu já mapeei. Se ele fizer isso, eu faço assim. E se ele fizer, pronto, agora eu fico o que? Aguardando ele fazer o que eu quero. Enquanto ele não fizer o que eu quero, eu não faço nada. Combinado? Se ele não fizer, repete comigo aí, ó. Se ele não fizer o que eu quero, eu não faço nada. Se ele fizer o que eu quero, eu também não vou hesitar de fazer o que eu me planejei a fazer. Entendeu? Isso é importante. E talvez seja a parte mais importante da aula. Se o mercado não fizer o que eu espero que ele faça, eu não faço nada. Mas se ele fizer o que eu planejei que ele poderia fazer, eu não posso hesitar. Show? Escreve e repete isso até ficar claro aqui dentro da sua mente. Beleza? Baseado nesses ciclos, cara, a gente tem uma impulsão aqui, ó, do 114 até o 119, uma impulsão de mais ou menos aí
deu o que? 5.000 pontos, tá? Parece que ele fez uma pequena retração aqui. Parece. Qual é as suas referências? Topo e fundo. Se ele não ganha topo, não perdeu fundo, não perdeu referência, tá? Não perdeu referência ainda. Pode trabalhar aqui, ó, da forma que ele quiser. Só quando perde topos e fundos que ele vai perder uma referência, tá bom? Qual é a nossa referência agora? Parece que ele está fazendo um pullback. Pullback. Só deixa de ser um pullback se ele perde referências, tá bom? Eu não vou passar exatamente aonde ele está, o ciclo ele está, o que ele está fazendo, porque eu não estou aqui com as minhas marcações, aquele nosso histórico, para não embananar tudo isso. Eu vou deixar mais claro o objetivo aqui, o que nós podemos fazer nos 5 minutos, tá? Vou marcar as principais referências que nós temos aqui nos 5 minutos. Claramente aqui, ó, claramente a gente tem uma linha de tendência. Pode ser rompida para cima e trabalhar dessa forma. Referências, galera. Quais são as suas referências? Nó de volume, linha de tendência. O preço tem que o quê? Defender ou ganhar referências, tá? Quais são as outras referências? Topo. Quais são as outras referências? Fundo. Rompeu fundo. Outro fundo. Outro fundo. Topo. Ó aqui. Polaridade, ó. Resistência. Suporte. Resistência. Suporte. Resistência. Pode vir o quê? Testar essa o quê? Testar o quê? Essa referência. Tá? Você pode chamar de região de interesse, ponto de interesse de negociação, referência, enfim, do que você quiser. Tá bom? Sacou? Show. Deixa eu só ver uma outra coisa aqui. Tá. Isso que eu queria ver mesmo. Aqui, ó. Aqui. Eita, agora bagunçou demais, né? O que eu tenho aqui? O ajuste do dia anterior lá em cima. Aqui eu tenho média de 200 e VWAP do dia anterior. E aqui eu tenho 20 dos 5 minutos. Beleza? Para mim são referências, tá? O que eu tenho aqui? Uma linha de resistência. Eu tenho uma linha de resistência aqui. Tá? E talvez aqui, ó, eu tenho uma shortzinha, ó. Tô fazendo aqui porcamente, tá? Só para você ter noção das referências. O que seria legal, cara? Vamos supor, se isso aqui, esquece tudo que aconteceu no passado, ó. Esquece o para trás. Vamos supor que o preço começou aqui e abriu aqui. Toda impulsão precisa ter o quê? Uma retração. Toda impulsão precisa ter uma retração. Olha o que eu tenho de referência aqui, cara. Eu tenho um possível linha de tendência, uma média de 200, uma VWAP e um nó de volume. Provavelmente dentro dessa tem uma região de FIBO ali, ó. Então tá, eu tenho aqui, ó, 61, 50 e 38. Olha como aqui eu tenho várias referências. O preço tá aqui, ele pode abrir aqui e vir para baixo ao intuito de romper fundo. O preço pode abrir aqui, ganhar referência positivamente para cima para testar o que? Topo. Entende quando você vai marcando as suas referências, você sabe o comportamento do preço, sabe como ele pode trabalhar, você começa a ter uma noção melhor do que você pode fazer? Baseado em quê? Em referências, contexto de mercado, fundamento de mercado, estruturas e regiões. Pronto, você sabe que o índice oscila em média? Como que eu sei disso? Calma aí, eu vou abrir para você aqui, ó. Planilhas, quantitativo índice, pontos do índice. Eu vou te mostrar, eu tenho uma planilha aqui que eu sei que o histórico de oscilação do índice baseado nesse ano de 2023, ó, tabela anual, ó, todos os pregões do ano aqui, tá? Todos. Pronto, todos os pregões do ano aqui, ó. Então eu venho aqui e mostro o histórico entre máxima e mínimas de todos os pregões do ano. Qual é a média? Ele oscila em média 1.932 pontos. O índice oscila do topo ao fundo dentro do ano de 2023 em média 2.000 pontos, arredondando para cima. Então, cara, se eu sei que ele oscila tudo isso, 500 pontos para mim tá bom? Show! Eu sei que eu estou dentro de uma possibilidade. A minha expectativa está alinhada com o quê? Com o histórico que ele me apresenta. Entende isso? Então olha só,
Eu vou provar isso para vocês. A minha referência aqui, o preço está aqui, ó. Até o topo da minha próxima referência, eu tenho 400 pontos. Até o topão, 1000 pontos. Até o próximo ponto de referência lá embaixo, 800 pontos. E o mercado faz isso todos os dias. Um trade de 500 pontos todo dia, no final do ano você está com a vida ganha. Tá bom? Qual é a minha referência principal? Por enquanto, topos, fundos. Fundos, marquei um fundo? Talvez sim. Posso continuar aqui essa tendência. Ó. A linha de tendência ainda está aqui respeitada. Posso romper ela, testar aqui próxima referência, como eu mostrei para vocês, e fazer um movimento de queda. Posso ganhar essa referência e fazer um movimento de alta. Entende isso? Quando você entende isso, as coisas vão ficando muito mais claras para vocês, as possibilidades que podem acontecer. E aí tem um pouquinho mais de VSA, que é para como você vai lidar com todas essas informações no intraday. Beleza? Então o que eu quero mostrar para vocês agora? O histórico de volatilidade do ativo. Na semana, nós andamos 4.000 pontos, que é... Qual que é a média de oscilação na semana? 4.500, né? 4.300, diminuiu um pouquinho. Qual é a média de oscilação no mês? Cara, a média de oscilação no mês é 9.300 pontos. Quanto que nós já oscilamos nesse mês? 5.000 pontos. Ou seja, nós podemos oscilar ainda 4.000 pontos para cima ou 4.000 pontos para baixo. Nessas próximas 2 semanas eu sei que dentro do histórico de volatilidade do mês do índice, ele ainda pode oscilar 4.000 pontos para cima e 4.000 pontos para baixo do histórico, baseado no histórico, tá? Então qual foi a minha máxima do mês? Máxima do mês, 121 mil. Acima dos 121 mil até 4.000 pontos, eu posso vir no 125. Aqui, ó. 125, ó. Testando aqui topo de novo, rompendo topo. Qual foi a minha mínima? A minha mínima foi 116, tá? 4.000 pontos para baixo, eu posso vir no 112. Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos nesse topinho aqui, ó. Tá? Agora transforma isso nos 5 minutos. Cadê o desenho que eu acabei de fazer? Será que são esses aqui? Sim, né? É o 112. Olha lá. Como tá longe ainda. Olha o quanto que a gente pode andar. Baseado no quê? No histórico de oscilação. Lá no semanal parecia pouco, né? Mas quando você traz aqui para os 5 minutos, olha a distância que tá daqueles pontos que a gente marcou. Cara, daqui, ó. Porra, bicho. Olha o tanto que a gente pode andar para cima. Tem chão até lá, ó. Olha o tanto que a gente pode andar para baixo. Tem chão até lá embaixo, ó. Que a gente tá mais no topo do mês, né? Cadê? Sumiu? Ah, devo ter tirado. Ah, enfim, era aqui no 112, ó. Olha o chão que tem até o 112. Entendeu? Se a gente for romper para baixo, o mês for terminar o mês negativo, de onde a gente está agora, a gente tem mais ou menos até o 112, baseado no histórico de volatilidade mensais deste ano, a gente tem quase 8.000 pontos para andar para baixo. Baseado de onde a gente está agora, até o limite de oscilação, baseado no histórico de oscilação de todos os meses do ano. Ficou claro para vocês? Se não ficou, não esquece de deixar o comentário, que eu mesmo vou lá e explico para você algo que você possa não ter entendido ou interpretado diferente do que eu estou passando aqui, beleza? Referências, vocês já sabem o que a gente vai fazer para os próximos dias. Vamos dar uma olhada aqui no calendário econômico que a gente tem. Segunda-feira não tem de ser um dia de calendário econômico muito ativo, tá? Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem de calendário econômico. A gente tem, ó, IGP-10, índice de inflação mensal, boletim Focus e BCBR, tá?
Nada muito relevante, né? A gente tem informações para o Brasil relevantes, mas a gente sabe que a locomotiva do mundo baseado em mercado financeiro é os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, na segunda-feira, a gente não tem praticamente nada de dado econômico, tá? Nós temos na terça, né, IPC, ó, índice de preço ao consumidor na zona do euro. Nós vamos ter nos Estados Unidos alguma bateria de informações aqui, licença de construção, babá, e quarta-feira nós temos o que? Decisão de taxa de juros. Quando isso acontece, vocês sabem que o bicho pega, né? Decisão de taxa de juros americana, e depois que o pregão fecha, decisão de taxa de juros no Brasil. Então, quarta-feira vocês sabem o que acontece, né? Volatilidade após decisão de taxa de juros. E quinta-feira aí sim o bicho vai pegar na quinta. Se preparem. Vamos ver segunda, cara. Segunda sem muita informação. Vamos ver. Acho que com segunda eu consigo ter um termômetro melhor do que pode acontecer na semana, tá? Por quê? A gente tem uma montagem de posição na semana. Os gringos compraram forte. Deixa eu abrir para vocês aqui as planilhas da posição dos players, do contrato V, do mini índice. Olha só. O mini índice, nós tivemos, ó, diferença de um sábado para outro sábado, tá? Nós tivemos JP Morgan comprando 44 mil contratos. Estava maior, lembra que a gente estava acompanhando isso diariamente? Isso estava maior, cara. Sexta-feira eles realizaram uns 30 mil contratos, se eu não estou enganado. Mas, ó, quero que vocês vejam aqui, ó. Isso aqui é o histórico, isso aqui é o que aconteceu de diferente na semana, tá? Na semana, a gente tem no mini índice comprado JP Morgan, Ideal, Genial, BS, Tullet, Morgan, Credit, movimento de compra dos gringos. O que aconteceu com o preço do índice na semana? Na semana, né? A semana começou dia 11. Só subiu. Só subiu na sexta, que realizou um pouquinho, mas só subiu. Quem fez isso? Os gringos. Tá? Então, quando a gente começa a se entender o preço do ativo, está barato, está caro, possíveis movimentações, regiões, estruturas, pontos de referências, posição dos players. A gente sabe que os gringos movimentam 70% do volume financeiro do índice. Ou seja, eles mandam no mercado. E a gente tem a comprovação disso quando a gente vê o quê? Quem está mais comprado, quem está mais vendido e aonde o preço está indo. E a gente consegue entender que quem movimentou foram os gringos essa semana. Então, se a gente consegue ter uma previsibilidade do que eles estão fazendo, o que eles podem fazer, que é comprar mais ou realizar, a gente consegue ter uma confirmação de uma possível movimentação. Por isso que eu sempre falo para vocês, a gente tem que estudar as possibilidades que o mercado pode fazer. Beleza? Então aqui a gente acompanha diariamente, né? Eu estou montando aqui uma forma da gente poder acompanhar isso com uma leitura mais simples, para a gente ver quem está montando posição, quem está desmontando, a diferença de uma semana para outra, e acompanhando isso diariamente vai ficar bem legal essa estrutura aqui dos players, tá? Então, estrutura dos players, a gente viu quem comprou mais na semana, quem vendeu mais, como é que tá a posição dos players no contrato, né? Deixa eu abrir de novo isso aqui para mostrar para vocês no contrato, né? No mostro, acabei não falando. Ó, a posição dos players vigente, contrato vigente. Esse contrato teve início dia 16 do mês passado. Então, como é que está a posição dos players no contrato? Morgan está comprado, Ativa comprado, JP Morgan, bababá. Quem está vendido? Ó, a gente tem gringo aqui vendido, hein? Goldman, Merhilton vendido, ó. Bradesco tá vendidaço. Vendidaço. Imagina se o preço vai fazer volatilidade para baixo. E aí o índice pode ir 8 mil pontos para baixo. Lembrando, galera, que isso aqui é o histórico do contrato. Às vezes o Bradesco aqui só realizou um montante de contrato que ele venha comprado do outro contrato. Entendeu? Não dá pra gente saber. Estou mostrando só o contrato em si. E baseado nisso a gente consegue tomar boas decisões se a gente consegue fazer o quê? Um monitoramento disso diário. Lembra que eu sempre falo para vocês que o índice vem contando uma narrativa, uma história. Quando a gente acompanha cada episódio, cada capítulo, a gente consegue prever os próximos, o futuro. É igual você acompanha uma série.
do Netflix, uma série que você gosta, quando você entende o que está acontecendo, você meio que sabe ali o que pode acontecer. Mesma coisa o índice, quando você está olhando para ele diariamente, para as coisas certas, você consegue entender o que pode acontecer. E baseado no que pode acontecer, qual decisão você vai tomar. Tudo é isso, cara. Tudo é uma grande estatística, uma grande probabilidade. Se ele fizer isso, eu faço assim. Se ele fizer isso, eu faço assado. Beleza? Então, deixa eu só olhar a minha colinha aqui, galera. O que a gente viu aqui, né? Sabadão. A gente tem que olhar o Investing, painel de indicador geral a gente já viu, planilha quantitativa a gente já viu, planilha de fluxo a gente já viu. Vamos dar só uma olhadinha no Investing, só para passar ali as coisas que a gente sempre analisa, que é a minha carteira. Eu gosto de analisar no Investing algumas coisas, mas as principais são ADRs, como é que está o histórico de ADRs, né, para a gente saber o desempenho, como é que foi as ADRs na semana, como é que elas estão no mês, como é que elas estão no ano. Olha a Petrobras, cara, subiu 49% no ano. Quando a gente olha aqui o nosso painel de indicadores, Petrobras está com histórico de volatilidade na semana em 85. Isso é muito alto. Vamos abrir aqui a Petrobras só para vocês verem uma coisa. Petro 4. Ó. Olha isso aqui. Vamos abrir o semanal. Olha esse histórico de volatilidade no semanal. Ó, a gente está numa região que, cara, ele passou poucas vezes. Ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Ah, eu não vou ter, velho. Eu não vou ter enfim. Ó, só deixa eu marcar aqui, ó. 2000. Eu queria um gráfico. Se eu colocar aqui o indicador de preço e tirar, talvez... Beleza. Ó. Tava aqui no 30, veio até o 18. A última vez que ele bateu nessa linha. Olha a doideira. Olha onde ele tá agora. Olha onde ele está agora. Galera, isso a gente está falando, ó. Vamos supor que ele venha testar fundo, tá? Fundo. A gente está falando aqui do 19. Mais ou menos aqui do 20. Onde ele está? No 34. Quer dizer que ele vai cair? Não. Baseado no histórico de oscilação do ativo, toda vez que ele passa dessa linha, ó. Passa da linha, ó. Passou da linha para baixo. Passou da linha para baixo. E aí você vai... As informações vão se encaixando. Vocês conseguem compreender esse tipo de coisa? Que as informações vão se encaixando. Cada vez que você tem uma confirmação de uma informação, você está validando aquela informação. Isso chama-se correlação. Confluências, desculpa, tá? Chama confluências. Você sabe que Petrobras subiu bastante no ano. Não é, cara, qual é a média de oscilação aqui das ações no ano? Entende isso? Ó? Vamos pegar aqui das ações, ó. Ações. A média, o histórico das ações, em média, elas oscilam, sei lá, 10, 15% no ano, vamos dizer assim. Pô, a Petrobras está oscilando 40%. Ponto de atenção. Você veio lá o IFR, o Money Flow, o estocástico, o IFR no semanal está estouradíssimo. Ela já subiu 40% esse ano. Aí você olha o preço por lucro, aí você olha alguma coisa, você entende que, cara, tem mais chance disso aqui para baixo do que continuar para cima. Se aí você marca os seus pontos de referência, se ele rompe, testa, faz isso aqui, entendeu? Marcou a sua probabilidade, baseado no quê? No estudo, na estatística que você fez. Entende isso? Então no Investing, voltando aqui, cara, eu gosto de olhar as ADRs, né, pra gente ver essa performance, tal, e as bolsas globais. Como é que tá a performance das bolsas globais, cara? Como é que elas estão no ano? Como é que elas estão na semana? Como é que elas estão no mês? Qual é a média de histórico de oscilação do mês, da semana, do ano, de todas as bolsas mundiais? Você sabe que 70% do volume financeiro que é negociado no nosso índice é proveniente do quê? De capital externo. Então, se você começa a entender quais são as possibilidades de investimento que os investidores globais têm, você consegue também ter essa previsibilidade. Se o Brasil está sendo a bola da vez ou não. Se aqui tem mais chance de ir para cima ou para baixo. Grande probabilidade, grande estatística. O mercado é isso, tá?
Uma grande probabilidade, uma grande estatística. É você se preparar para o que pode acontecer. E saber a decisão que você vai tomar se acontecer o que você está preparando. E o que você não vai fazer se não acontecer o que você está preparando. Cara, e como nossa bolsa, nosso Brasil é uma empresa, é um país de commodities, né? As nossas duas principais empresas na bolsa hoje, que é a Vale e a Petro, são empresas de quê? De commodity. Vale, minério de ferro, Petro, petróleo. Então a gente consegue o que? Analisar também a cotação das commodities globalmente. Quem compra mais minério de ferro do Brasil, da Vale? É a China. Então a gente olha a cotação de minério de ferro da China. Como é que está essa cotação no mês, no ano? Então a gente começa a entender as coisas, começa a colocar os instrumentos a tocarem o quê? Em harmonia. Começa a fazer sentido. Ah, olha só, isso aqui é por causa disso, por causa daqui. Ah, entendi. Ah, baseado nisso pode acontecer isso, olha só. Beleza? Então eu gosto de olhar o investing para ter essa visão mais macro, esse contexto. Beleza? Gosto de olhar as commodities que influenciam na nossa bolsa, não são commodities à toa, né? Para que eu ia olhar, sei lá, platina? Para que eu ia olhar aquele material que faz bateria? O Brasil não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Entende essas coisas? Então eu olho o que pode influenciar o quê? Na valorização das nossas empresas aqui. Baseado nesse histórico global. É importante que eu sei que o investidor global ele está presente no Brasil. E 70% do volume é dele. Então eu sei que ele tem que olhar o Brasil de qual forma. Entende? E aí você vai... As pontas vão se encaixando. Então eu gosto de olhar commodities, bolsas globais, ações brasileiras e as nossas ações negociadas lá nas bolsas americanas, que são as ADRs, tá? Tendo uma visão delas, né? Como é que está na semana, como é que está no mês, como é que está no ano, junto com o nosso painel de indicadores, junto com os contextos de mercado, junto com as teorias dos grandes titãs do mercado financeiro, a gente consegue ter uma previsibilidade de movimentação do mercado. O mercado sempre é baseado em estatística, cara. O que pode acontecer e se acontecer o que eu estou visualizando, que ação eu vou tomar. Beleza? É sempre isso, cara. O mercado é sempre uma grande narrativa. Expectativa de futuro. Tá bom? Fechou? Então, galera, deixa eu ver quanto tempo a gente já passou aqui. 1 hora de vídeo. Vou editar alguma coisinha ali, que eu tive uma interrupção enquanto eu estava gravando. Mas... eu acho que a gente falou tudo que a gente precisava falar, né? A gente tem a possibilidade de abertura, eu sei que vocês gostam muito disso, né? Pô, Lucas, se o mercado abrir com gap de alta, o que eu faço? Se o mercado abrir com gap de baixa, o que eu faço? Então eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar o que nós vamos fazer à medida que o mercado abre. Eu já falei, mas só para valorizar você que ficou comigo aqui até o final. Time frame de 5 minutos índice. Pontos de referência a gente teve uma movimentação do topo ao fundo, 1.200 pontos, cara, gap, qual é a média que o mercado abre de gap? Mais ou menos 300 pontos. Então se o mercado abrir aqui, ó, referências, né? Pô, se o mercado abrir aqui, ó, pum, referência, nó de volume do dia anterior, referência de 50% entre a máxima e a mínima, uma linha de tendência, tem aquela outra linha de tendência passando aqui. O que eu vou fazer? Cara, se ele abrir aqui, a análise de VSA me mostrar que a venda está maior que a compra, neste momento o dólar estiver para cima, juros para cima, commodities para baixo, contexto macro para baixo, eu vou fazer uma venda. E se ele ganhar a região, testar e continuar rompendo aqui, ou nesse pullback eu posso fazer uma compra. Entende? Mas e se ele abrir com gap de baixa? Cara, eu tenho um ponto de referência aqui. O que ele vai fazer no ponto de referência? Pode ficar negociando dentro dele, pode bater e já voltar, pode romper e fazer um movimento para baixo, continuar o movimento. Que poderia ser isso aqui, ó. Então existem várias probabilidades. O que eu preciso olhar? Como é que está o contexto macro? Referências e o sentimento de abertura vai ser muito importante, porque hoje é sábado, muita coisa pode acontecer hoje, muita coisa pode acontecer domingo, que o mercado global abre domingo à noite, muita coisa pode acontecer segunda-feira de madrugada, enquanto a gente está fechado, o mercado europeu abre, até nós abrirmos, muita coisa pode acontecer, e aí a narrativa muda, de sexta até segunda-feira de manhã,
entende? Então a gente olhou as possibilidades gráficas baseado no histórico, no contexto, e aí depois o sentimento de abertura que vai nos dizer onde o mercado pode abrir, e depois o comportamento do preço baseado de onde ele podia abrir, baseado de onde ele abriu e como o preço reagiu neste momento. Aí sim vai ficar muito mais claras as decisões que a gente tem que tomar naquele dia, baseado nas regiões que a gente já sabe, baseado em tudo isso que eu estou falando. A gente vai conectando os pontos. Beleza? Galera, se eu enrolei, se eu falei errado, peço desculpa para vocês. Eu estou aqui num novo ambiente. Cada vez que a gente vai para um novo ambiente, o que a gente estava acostumado muda. Então a gente tem que pensar de uma forma diferente, tem que falar de uma forma diferente. Então, se você estava acostumado com um tipo de análise e hoje eu trouxe um outro tipo de análise, é porque eu estou fora do meu ambiente normal de trabalho. Mas a partir de segunda-feira eu volto ali para as minhas telas, para o meu computador, e eu vou continuar trazendo o conteúdo que eu sempre trouxe para vocês. Só não queria deixar de fazer essa análise mais importante, que é a análise de sábado, né? Trazendo ali mais ou menos um pouco mais aprofundado os conceitos que a gente trabalha durante o dia, né? E tentando trazer melhor qual é a possível movimentação da próxima semana, né? Lembrando que a gente vem de um acúmulo, deixa eu só abrir rapidinho aqui, de um acúmulo de algumas semanas de baixa, que foi um pullback, né? Deixa eu só repassar aqui para vocês um que eu esqueci de falar, na verdade, né? A gente vinha o índice no 60, né? Lateral, que a gente estava até monitorando se isso não podia ser uma bandeira de baixa. Essa lateralização, ó, ela ainda está aqui, ó. Tentou romper para baixo, não conseguiu, mas ainda voltou, ó. Ele ainda está trabalhando em ABCs aqui, ó. Só que agora ele pode também estar iniciando um novo ciclo, tá? Pode ter vindo buscar liquidez aqui embaixo para sair para cima dessa região, pode, beleza? Ou pode continuar aqui. Olha no macro ainda como está indeciso o que realmente pode acontecer. Só que o macro a gente está olhando movimentos grandes, movimentos de 5, 10, 15, 20 mil pontos. Mas a gente não precisa disso todo dia. Aí a gente vem o quê? Para um passo de cada vez. Marco as minhas referências intraday e tomo a decisão no dia, baseado no que pode acontecer, com o contexto macro, regiões, tô barato, tô caro, pontos de referências e aí depois ali a cereja do bolo, o VSA. Beleza? Muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Não esquece, deixa seu like, compartilha essa live e deixa seu comentário aqui. Isso é a forma de saber se a gente está conseguindo trazer a ideia da melhor forma possível, e ter o feedback de vocês é o único caminho para saber se o que a gente está fazendo aqui diariamente faz sentido para vocês. Então, novamente, muito obrigado. Nos vemos no vídeo de amanhã. Valeu!